Oi, meu nome é Lucas, sou aluno de graduação aqui de Astronomia. Estamos no primeiro episódio do projeto Ciência na Sociedade e hoje o convidado é o professor Bruninho. Obrigado pelo convite. Você pode começar contando a sua história? Claro. Bom, eu sou formado em Física aqui pela UFRJ, em licenciatura. Então fiz minha graduação, comecei em 2009, terminei no primeiro semestre de 2013. Desde o início eu já gostei muito de fazer pesquisa, né, fazendo meu TCC, achei que realmente era algo que me encantava muito. E aí eu busquei um mestrado que fizesse sentido na época e encontrei a vaga aqui o processo seletivo, na verdade, para aqui para o Valongo, para fazer o meu mestrado aqui. Fiz o processo seletivo, consegui passar, fiz o meu mestrado aqui no Observatório, fui fazer um meu doutorado no Observatório Nacional, que fica em São Cristóvão, e sempre trabalhando na área de pequenos corpos, que é onde eu trabalho hoje. Nesse contexto, eu tive a oportunidade de fazer dois períodos fora do Brasil, então eu fiz um doutorado sanduíche, passando um ano na França, em Paris, trabalhando no Observatório de Paris, e depois que eu finalizei meu doutorado também, eu fui para lá mais uma vez, onde eu fiquei por mais um ano fazendo um pós-doutorado. Tivemos pandemia no meio da história e voltei para o Brasil e comecei um pós-doc aqui no Brasil, também no Observatório Nacional, e teve o concurso aqui para o Valongo, e isso já foi em 2022. Fiz esse concurso, consegui passar também e comecei como professor aqui no Valongo em fevereiro de 2023, onde eu estou até hoje trabalhando. Por que você se interessou por astronomia? Essa é uma pergunta curiosa, né? Uma coisa que eu sempre reparei muito, que aqui na astronomia a gente tem muitos apaixonados, né? Pessoas que viram um telescópio com 3, 4, 5 anos e desde então se apaixonaram e queriam fazer aquilo. Curiosamente, essa não é a minha história. A minha história, eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa, eu sempre quis entender muito as coisas ao meu redor. Acho que isso me levou a fazer um curso técnico de eletrônica, isso me levou a fazer uma faculdade de física. E na astronomia, uma das coisas que a gente está muito interessado é exatamente essa pergunta das origens, né? De onde viemos, para onde vamos, todas essas grandes perguntas, elas sempre marcam muito a gente, sempre marcam muito a nossa pesquisa. E tentando ir um pouco mais além, tentando entender mais sobre onde estamos, o nosso universo, nossa Terra e tudo que compõe o nosso saber. Então, tudo isso me motivou a migrar e estudar astronomia. Claro que tem um grande fator, vamos chamar de sorte, timing, né, que é o estar no lugar certo na hora certa e ter tido essa oportunidade de vir fazer o mestrado aqui, e que com certeza só me fez me apaixonar ainda mais e seguir esse caminho. Teve alguma dificuldade assim que você acha que foi a maior? Acho que ao longo da carreira acadêmica a gente tem várias problemáticas que são em diferentes contextos, né? Seja a gente conseguir passar por um grande período de tempo se dedicando muito a algo, mesmo assim não tendo reconhecimento como profissionais, né, que no caso um aluno de pós-graduação trabalhando em cima da sua pesquisa. Tem muito um lado positivo / negativo, que você não sabe muito como que vai ser o seu amanhã por muito tempo. Então, por exemplo, quando você está terminando um doutorado, fazendo um pós-doutorado, todas as coisas têm um prazo muito bem definido para terminar, né? Então, mestrado são 2 anos, doutorado são 4 anos, um pós-doc é 1, 2 anos. Então, você tem que sempre estar correndo atrás da próxima porta aberta, vamos pôr assim, até, obviamente, você conseguir a famosa estabilidade entrando como professor ou como pesquisador em alguma universidade, algum centro de pesquisa. Mas até chegar nesse momento, você tem muita insegurança e muita incerteza de para onde você vai realmente. Então, você não sabe se ano que vem você vai estar no Rio, em São Paulo, em Paris, na Espanha, no Japão, na China.
E isso tem um lado muito bom de você ter essas oportunidades de conhecer esses lugares diferentes e aproveitar essa vivência social, né, vamos pôr assim. Porém, tem um lado negativo de você não conseguir se planejar com muita antecedência do que vai ser da sua vida, né? Então, acho que esse sempre foi um grande desafio para mim e eu acho que é um grande desafio para outras pessoas que eu vejo por aí. Qual foi a sua maior conquista até aqui? Bom, como eu mencionei, eu trabalho então com os pequenos corpos, né? E acho que eu tive, vou chamar de uma grande conquista mais acadêmica, mais científica, e uma outra conquista que foi algo que vai pro ego e deixa a gente bastante feliz, né? Então, eu tenho um asteroide que foi nomeado, foi um asteroide que recebeu o meu nome, então um asteroide Morgado, e ele recebeu esse nome pelas minhas contribuições nas ciências planetárias. Então, quando eu recebi vamos chamar desse prêmio, né, foi algo que me deixou muito, muito feliz, muito extasiado. Foi algo uau, agora, tipo, a minha família, a minha família tem tanto aqui no Rio quanto no interior do Espírito Santo, e todos eles ficaram muito uau, que mágico, né? Então, acho que isso foi uma conquista gigantesca para mim. No contexto de ciência propriamente dito, uma das coisas que eu consegui ao longo dessa carreira, né, foi fazer uma descoberta bastante relevante, que foi anéis em torno de um pequeno corpo, né, de um quase planeta não, de um candidato a planeta não chamado Quaoar. E também foi algo fenomenal, que eu consegui fazer essa pesquisa, ter um reconhecimento muito grande, então, seja entrevistas em diferentes mídias, seja conversar sobre isso em diferentes momentos. Então, tudo isso também me deu o que eu brinco que é os meus 5 minutinhos de fama. Então, acho que são as conquistas que eu mais trago comigo. Por que você escolheu essa área de pesquisa? De modo geral, eu acho que eu trabalho novamente com os pequenos corpos e nesse contexto é a parte da astronomia que está relativamente mais perto da gente. Então, isso em particular eu acho muito legal, porque a gente vê as coisas de fato acontecendo e mudando temporalmente. Então, eu consigo então olhar um asteroide e daqui a alguns anos mandar alguma sonda para lá para medir, caracterizar, determinar os parâmetros físicos de interesse. Então, isso para mim estar mais perto, estar um pouco mais palpável, vamos pôr assim, para mim sempre foi algo que brilhou muito meus olhos. Então, de fato, conseguir poder determinar alguma coisa e tudo isso ser posto à prova com dados cada vez melhores, cada vez mais de telescópios cada vez mais potentes, ou então com sondas espaciais. Então isso sempre foi uma parte que me moveu muito nessa direção de trabalhar com o sistema solar como um todo. Como é que funciona, né, essa sua pesquisa? Bom, como eu mencionei, então, a gente, né, na astronomia, de modo geral, a gente está muito interessado na pergunta das origens, né? E no meu caso em particular, a origem que a gente está falando é a origem do sistema solar. Como o sistema solar se formou, como que a nossa Terra se formou, como que veio a água que está hoje na Terra, de onde veio, como a Lua se formou, todo esse processo. E para entender isso, a gente vai utilizar não só esses corpos maiores, mas os pequenos corpos também. Então são os famosos asteroides. E um dos motivos é que esses asteroides são verdadeiras cápsulas do tempo, são os fósseis da formação do sistema solar, são as pedrinhas, vamos chamar assim, que sobrou desse processo. Então, se a gente consegue caracterizar e determinar os parâmetros físicos desses objetos, a gente consegue, então, ter informações sobre a formação do sistema solar. Onde que se formou, como que esses objetos estão ali como estão hoje. Então, tudo isso, eu acho que sempre me trouxe muito interesse. Eu sempre gostei muito de olhar para esse lado e acho que responde perguntas importantes para a gente na astronomia.
Como é que a sua pesquisa pode ajudar assim, a sociedade em si? Quando a gente faz pesquisa de base, né, de modo geral, a nossa pesquisa não tem um caminho muito específico que fala, não, vou ajudar a sociedade nesse ponto. A gente está muito mais nesse contexto de entender como o mundo funciona ao nosso redor, e isso naturalmente vai trazendo novas tecnologias também, seja, por exemplo, novas câmeras, novos instrumentos. Porém, tirando essa parte mais, vamos chamar de abstrata, de uma maneira mais prática, todo esse estudo dos pequenos corpos está muito relacionado com defesa planetária também, porque a gente tem muito desses objetos aqui próximo da Terra e que podem naturalmente acabar colidindo aqui com a Terra. Então a gente também está interessado em mapear esses objetos que estão perto da gente e conseguir ver se de fato vai ter algum tipo de colisão ou não, como que a gente pode evitar isso. Tudo isso são perguntas interessantes. Então, novamente, fazer um processo de astromineralogia, então mandar alguma sonda colher material em outro objeto, tudo isso vai trazer dados para a gente e trazer recursos, e acho que tem muito espaço também por essa frente. Qual é o principal resultado que você teve na área da sua pesquisa? Bom, eu trabalho com uma técnica chamada ocultação estelar. Ela é basicamente o equivalente ao nosso eclipse, onde se você estiver no lugar certo, na hora certa aqui, você vai ver o nosso Sol e a Lua passando na frente dele. Então, se você estiver no lugar certo, você vai ver o Sol se apagando e a gente só vai ver a Lua. De maneira similar, eu tenho várias outras estrelas e os pequenos corpos do Sistema Solar também se movendo. E, eventualmente, um desses objetos passa na frente de uma estrela para um observador aqui na Terra. E, novamente, se você estiver no lugar certo, na hora certa, você vai conseguir ver essa estrela apagando e depois dela voltando. Quando isso acontece, a gente consegue, então, mapear o tamanho desse objeto. E se eu tiver vários observadores, eu consigo determinar a sua forma. Então, de modo geral, muitos dos meus trabalhos são voltados para a determinação da forma e do tamanho dos diferentes objetos do Sistema Solar. Essa técnica é interessante porque não só ela vai nos dar o tamanho e a forma, mas ela também vai nos dizer se eu tenho, por exemplo, uma atmosfera em torno desses objetos, se eu tenho um sistema de anéis, ou uma coma de poeira. Tudo isso eu consigo ver na assinatura desse evento específico. E com isso, a gente vai conseguir entender todo o processo de formação que a gente tem. Então, o principal resultado que eu tenho foi a descoberta do anéis em torno de Kawar. Isso foi especialmente interessante porque esses anéis estão em uma posição muito inesperada, porque todos os anéis em torno dos objetos que a gente conhece, usualmente estão próximos de uma coisa chamada o limite de Roche. E, em particular, no caso do Kawar, não. No caso do Kawar, a gente tem esse anel fora desse limite. Então, ele está em uma região onde, em primeiro momento, ele não deveria existir, não deveria ser possível ter essa estrutura. Mas a gente tem. E a gente precisa ainda encontrar a física necessária, né, as propriedades físicas que são capazes de manter esse sistema lá. Então, esse foi o meu grande resultado na carreira até o momento, mas de modo geral eu tenho esses resultados em cima desses estudos dos pequenos corpos, de modo geral. Então a gente tem vários objetos e a ideia é, uma vez que eu consiga ter um número significativo de objetos, né, esse verdadeiro inventário do Sistema Solar, eu consigo pegar isso e comparar com modelos de formação. Então, como que o Sistema Solar se formou, o que a gente esperaria ver nesses contextos e ver se os dois cenários batem, se a realidade que hoje temos bate com o esperado a partir desses modelos. Qual é a sua visão sobre o futuro da sua área de pesquisa? Em particular, eu acho que a gente tem um futuro bastante interessante pela frente. Então, vou falar um exemplo em particular, que é o LSST, que é o Legacy Survey of Space and Time, e que está começando agora no telescópio Vera Rubin, lá no Chile.
E, em particular, esse telescópio vai descobrir uma quantidade gigantesca desses objetos do Sistema Solar. Então a gente teve algumas semanas atrás a primeira entrega de material, né, de observações desse telescópio, que foi chamado de First Look. E nesse First Look, em poucas horas, eles já foram capazes de fazer a descoberta de quase 2.000 asteroides. Então é algo sem precedentes, algo que a gente vai alterar muito o nosso conhecimento do Sistema Solar como um todo. E tendo mais objetos, a gente vai conseguir de fato ter essa visão mais ampla do Sistema Solar. Então acho que temos aí um caminho muito interessante pela frente nos próximos anos e que a gente vai conseguir chegar muitas respostas muito interessantes também. Quais são os seus hobbies preferidos? Bom, indo pro lado mais pessoal, então eu gosto muito da parte de leitura, então a gente teve a Bienal há poucos tempos atrás e eu fui lá, comprei um monte de livro, aproveitei bastante. Eu e a minha esposa, a gente gosta muito de viajar também, então eu tive novamente essa oportunidade de fazer parte da minha história, né? Foi fora do Brasil. Então a gente aproveitou essa oportunidade para viajar para todos os lugares que a gente conseguiu. E a gente trouxe isso para aqui para o Rio também, para essa nova fase da minha vida. Então a gente sempre tenta viajar, conhecer novos locais, então aproveitar as belezas naturais que a gente tem aqui ao nosso dispor. Você consegue escolher 3 livros assim que são seus favoritos? De modo geral, atualmente eu tenho ido muito pro lado mais de fantasia. Então, eu acho que eu não consigo dizer tão os favoritos. Acho que faz tempo que eu já li vários deles. Mas um que eu sempre gostei foi A Torre Negra, do Stephen King. O último que eu li foi O Trono de Vidro, então gostei bastante também. E o livro que eu estou lendo agora é o Divinos Rivais. Então estou no início ainda estou vendo como que o livro é. Tem algum país que você queira viajar que ainda não conseguiu? Quase todos. Se tem uma coisa que eu aprendi nas viagens que eu já fiz é que eles são realmente... Temos culturas muito diferentes e locais muito diferentes, lugares muito únicos. E muitas coisas relativamente simples que encantam muito. Então, tanto aqui no Brasil, tem todo um lado que eu ainda não fiz, de Pantanal, Foz, que está no meu radar e que eu quero ir ainda. Não pude ir para os Estados Unidos ainda, então também está no meu radar. Toda a parte de Ásia eu quero muito, sempre gostei muito do lado Japão, China, Coreia. Então também acho que tem muito lugar para ir e gostaria de viajar o máximo possível. Muito obrigado pela sua participação. Bom, é isso então, gente. Né? Qualquer coisa, qualquer dúvida pode comentar que a gente vai respondendo.